Marcos 15, 6 ao 39. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: "Querem que eu solte o rei dos judeus?" Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: "Então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus?" "Crucifique-o!" gritou a multidão. "Por quê?" quis saber Pilatos. "Que crime ele cometeu?" Mas a multidão gritou ainda mais alto: "Crucifique-o!" Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-os aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador e chamaram todo o regime. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando: "Salve, rei dos judeus!" Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com as suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Um pequeno pedaço de madeira anunciava a acusação feita contra ele: Rei dos Judeus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?" Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: "Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus." É difícil ouvir esse texto, é difícil ler esse texto. Ver o nosso Senhor maltratado dessa forma, ver o nosso Senhor desprezado dessa forma, promove uma profunda angústia no nosso coração. Toda vez que eu leio essa passagem, eu sou profundamente tomado pelo sentimento de desprezo que essa cena apresenta. Depois de ter sido preso e aceitado em rendição ao seu destino, Jesus Cristo ele é abandonado pelos seus amigos. Seus discípulos o deixam. O único que o segue à distância o nega. Em outras palavras, tendo sido traído, abandonado e negado pelos seus amigos. Jesus Cristo se vê diante do ódio de uma multidão que o quer crucificado. Eles estão dispostos a trocá-lo por qualquer um criminoso. Eles estão prontos a fazer com que Jesus Cristo seja condenado como um vil criminoso. E à medida que ele é condenado, nós o vemos açoitado, zombado, e nós vemos uma profunda ironia nesse texto. Durante toda a nossa leitura, nós ouvimos a expressão Rei dos Judeus. E todas as vezes que essa expressão ela é usada em um tom irônico, é uma zombaria do nosso Senhor. Mas a verdade é que eles estavam corretos. Tudo o que eles fazem ao chamá-lo de rei, ao adorá-lo de mentirinha, era exatamente o que eles deveriam ter feito. Mas eles o levam para a cruz. Ele é crucificado, as pessoas atiram sarro com suas vestes, eles colocam mais uma placa sobre o seu nome, mais uma zombaria contra a sua pessoa, e todos os que passavam assistindo aquela cena blasfemavam contra ele. Ele era maldito, ele estava crucificado, ele tinha sido condenado. Ao que parece, a verdade sobre ele tinha sido exposta. E a zombaria tinha se tornado evidente e sem fim. Alguém chega a dizer: se você salvou outras pessoas, por que você não salva a si mesmo? Se você é mesmo Cristo, desce da cruz. Se você fizer isso, nós vamos crer que você é quem você diz.
E além de crucificado, ele era profundamente insultado. E a grande ironia é que para salvar as pessoas que estavam em volta dele, ele não podia salvar ele mesmo. Ele sabia que tinha que enfrentar a morte e o sacrifício para poder oferecer verdadeira salvação. Aliás, na cruz nós ouvimos Jesus Cristo bradar que ele foi desamparado pelo próprio Deus. Absolutamente sozinho, absolutamente esquecido. O próprio Deus o abandona ali naquele momento em que ele recebe a punição pelo meu e pelo seu pecado, pelos nossos erros, pelas nossas maldades. Ele, inocente, ele é desamparado pelo próprio Deus. E quando ele morre, nós vemos um centurião romano revelando a verdade sobre quem ele é. A história da cruz de Jesus Cristo, apesar de todos os seus sofrimentos, revela uma beleza incrível, uma beleza que ficou clara para esse centurião romano, e ele diz o seguinte: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Agora fez todo sentido. O seu sacrifício, o seu sofrimento é porque ele era de fato o Filho de Deus. É ele que veio para morrer no nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida. Jesus Cristo veio demonstrar a sua beleza ao se oferecer como sacrifício por mim e por você. Essa é a beleza, essa é a grande beleza de Jesus Cristo. Na sexta-feira em que foi crucificado, por amor a mim e por amor a você.